vamos ouvir o testemunho de Bernardo Pires de Lima. É analista de política internacional, comentador e autor de várias publicações. Está neste momento em viagem com o Sr. Presidente da República e por isso gravou um testemunho que vamos agora ouvir sobre geoeconomia. Bom dia a todos. Eu queria começar por agradecer o convite para estar aqui hoje convosco. Infelizmente não pessoalmente, por me encontrar fora do país nos dias desta conferência e daí esta mensagem vídeo. De qualquer das maneiras, espero que suscite as necessárias inquietações e alguns bons. Não sei se devemos aguardar. Parece que sim. Se tivermos em atenção que a gaseificação da economia mundial se consolidou na última década e meia e a vertente de eletrificação talvez na última década, as economias industrializadas vão continuar a assentar arraiais nas energias fósseis ou, se quiserem, com alguma boa vontade e embora alguma desigualdade de opções entre os países, num mix energético onde estas energias fósseis também se incluem. Neste sentido, a novidade dos nossos tempos não estará tanto, na minha leitura, na economia ou no comércio, já em digitalização ou a ser feita ainda maioritariamente por transporte marítimo, 90% do comércio global é feito por mares, mas na forma como os Estados, como as empresas, como as famílias se vão adaptando a uma era diferente daquela onde a maioria de nós cresceu e que resulta dos equilíbrios e dos arrumos saídos do final da Guerra Fria, dos últimos 30 anos. Eu acho que é aqui que entra a novidade geopolítica que gostava de vos trazer hoje e duas características que penso irão marcar os próximos anos, sendo que os sinais são já expressivos. A competição energética para consolidar o poder económico e a competição por matérias-primas críticas para assegurar o controle da digitalização económica e, por via disso, do poder no sistema. A novidade geopolítica, a meu ver, está na passagem de uma era de acomodação às grandes potências, à ascensão das grandes potências, para uma de competição com potencial choque entre elas. Nós estamos, por isso, numa fase de transição na ordem internacional, sem qualquer certeza sobre as características em que assentará e com que instrumentos nos iremos cozer. Como eu referi, passámos de uma era marcada por tentativas de acomodação da ascensão das grandes potências, integrando-as na Organização Mundial de Comércio, como foi a China no início do século, e nos vários alargamentos das restantes organizações internacionais, a começar logo no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra, os derrotados da Segunda Guerra Mundial, a integrarem alianças dos vencedores, Japão, Alemanha e Itália. Mais recentemente, nos últimos 20, 30 anos do leste europeu após a implosão da União Soviética nas organizações ocidentais, União Europeia e NATO. Depois a consolidação de um espaço de diálogo e negociação da OCDE, depois o surgimento de novos fóruns multilaterais mais representativos da distribuição do poder económico, financeiro, populacional e político necessariamente, como o G20, e depois um conjunto de acordos de livre comércio entre zonas mais ricas e menos ricas, com preponderância para a Ásia, para a América Latina, para a Austrália, sempre promovendo fóruns de diálogo permanente e fazendo dessa globalização comercial um instrumento de paz entre todos, no fundo para uma nova fase mais pautada pela competição aberta entre grandes potências, em alguns casos hoje em dia a roçar a beligerância argumentativa, noutros até a ameaça de confrontação. Esta transição é basicamente aquilo que nós estamos a verificar. A dinâmica e o tipo de relação entre as potências não são de sentido único e dependem de uma predisposição multilateral e pacífica para a resolução de disputas. A concorrência e os equilíbrios estão, nesta fase, muitíssimo acesos. Vejamos, por exemplo, o caso dos equilíbrios entre os países do G7,
que representam hoje cerca de 40% do PIB mundial, quando em 1975, representavam 60% do PIB mundial. Já o peso económico dos 7 principais países emergentes, Brasil, China, Índia, Indonésia, México, Rússia e Turquia, corresponde hoje a cerca de 2/3 do G7. É provável que esta relação se inverta até 2050. A China deverá tornar-se a maior economia antes do final da presente década, podendo mesmo a Índia ultrapassar a União Europeia no seu PIB conjunto nos próximos 20 anos. Porém, apesar destes reequilíbrios sistémicos e económicos, o crescimento do PIB nos países emergentes e em desenvolvimento pode não se traduzir necessariamente numa melhor qualidade de vida dos seus cidadãos, o que recentra o debate em alguns desafios estruturais destas economias, como é o aumento das desigualdades, a concentração de poder, a cleptocracia e a desvalorização das normas ambientais ou laborais, serão certamente todos motivos para choques internos em sociedades que precisarão de ritmos acelerados de crescimento constantes para competir entre si e projetar os seus modelos de desenvolvimento para o resto do mundo. Ora, esta competição económica implicará, como sempre, uma forte corrida aos recursos naturais. Muitos deles por mapear e extrair, sejam os hidrocarbonetos no Mediterrâneo Oriental ou no Ártico, sejam os minérios em África ou na América Latina, cada vez mais uma parte absolutamente vital das cadeias de valor tecnológico. Neste sentido, valia a pena olharmos para o eixo entre a competição económica, o reequilíbrio de poder, a extração de recursos e as alterações climáticas para percebermos os riscos que se poderão agravar nos próximos anos e os efeitos que provocarão. Ou seja, nós temos uma competição aberta e assumida que não é apenas geopolítica, mas é também por novas esferas de influência económica, novas rotas comerciais, novas explorações energéticas e, sobretudo, por uma disputada competição, aliás, por matérias-primas críticas à revolução tecnológica em curso. Eu trouxe-vos aqui 5 mapas que julgo refletirem, ilustrarem um pouco aquilo que eu tenho dito nos últimos minutos e que dispõem, de certa maneira, algumas geografias de conflitualidade, algumas delas nós já estamos a atravessar, como é o caso aqui do Cáspio, não necessariamente por razões energéticas, como é o caso entre o Azerbaijão e a Arménia, mas há aqui um potencial grande de conflitualidade até por mapeamento de novas jazidas de petróleo e gás e até novos canais de exportação de energia, nomeadamente do Azerbaijão para o continente europeu. O outro mapa que gostava de vos trazer e que está também na ordem do dia tem a ver com o Mediterrâneo Oriental e com uma série de disputas territoriais marítimas que têm necessariamente um respaldo na falta de diplomacia para resolver estas tensões, quando há jazidas, sobretudo de gás, por explorar, e há hoje em dia uma tensão muitíssimo grande, que é histórica, entre a Turquia e a Grécia, dois aliados, aliás, da Aliança Atlântica. Outro mapa que vos trazia tem a ver com as disputas no Mar do Sul da China. Vocês já certamente acompanharam em algumas notícias, que são intermitentes, que têm muitas disputas também territoriais, sobretudo de zonas económicas mais ou menos consideradas como exclusivas, também tem um grande potencial energético por descobrir e tem, sobretudo, uma grande animosidade em relação à ambição territorial chinesa. E, portanto, há aqui mais um foco que eu penso que são de tensões, a acentuar os outros mapas que vos trouxe, e que dificilmente têm um enquadramento muito sofisticado de disputas pacíficas e negociais. O último mapa sobre esta competição energética tem a ver com o Ártico. O Ártico tem as grandes potências em seu redor, tem também uma grande percentagem de jazidas de petróleo e gás por descobrir, por extrair, e portanto tem aqui um potencial para ser mais um canal de fornecimento aos mercados internacionais. Tem um fórum de negociação, o Conselho do Ártico. De qualquer das maneiras, há uma grande
competição, beligerância até argumentativa no espaço público entre China e Estados Unidos, entre Rússia e Estados Unidos, o que não fazem deste xadrez polar propriamente um sítio muito calmo, apesar de não estar naturalmente na ordem do dia das notícias. Trouxe este último mapa, nesta parte da apresentação, mais pelas rotas comerciais que têm a ver com as alterações climáticas e às quais também o comércio energético pode ter novo cabimento. Nós percebemos que pela rota polar, à medida que o degelo no Ártico se consolida pelo aquecimento global, há mais meses transitáveis no norte do que habitualmente, e essa rota é muito mais barata do que a rota do sul, a rota que passa pelo Suez e depois entra pelo Mediterrâneo e faz de Sines um porto interessante neste comércio. Além de ser mais barata a rota polar, é mais curta e, portanto, oferece, pelo menos nos meses transitáveis, outro tipo de condições económicas para os operadores e para os países. Eu tenho procurado argumentar em muitos fóruns que nós estamos, evidentemente, a passar por uma reconfiguração das cadeias logísticas da energia, muito assentes ainda nos combustíveis fósseis, mas igualmente muito pressionada pela explosão dos preços, a fragilidade dos importadores e a resistência à mudança dos grandes produtores. A transição energética desejada pelos primeiros implica o controle da produção de semicondutores, por exemplo, e de matérias-primas críticas à competitividade tecnológica das energias limpas. É por isso que Taiwan é fundamental neste debate por concentrar a maior cota de mercado na produção de chips, tal como é a consolidação do poder de Xi Jinping na China, assim como a alteração estrutural extrativa de recursos naturais em curso nos Estados Unidos e que procuram, pelo menos em tese, fazer com que o mercado americano dependa menos de mercados exteriores em matérias-primas críticas e também no debate energético, onde os Estados Unidos já são, de certa maneira, autossuficientes. Os equilíbrios de poder nas próximas décadas serão, então, ditados por estes posicionamentos estratégicos no binómio recursos naturais, revolução energética, o que irá, igualmente, ditar a força das economias que vingarão nesse quadro de competição global, projetando assim poder regional ou global em função disso. Nós sabemos que 80% da área dos oceanos continua por mapear e por explorar, o que amplia as oportunidades de mineração. Temos presenciado também o crescimento da importância de novas descobertas de jazidas em terra como parte da cadeia de valor tecnológico. Nada disto tem sido pacífico para as populações locais ou para o ambiente, como sabem. Falo de elementos de terras raras, de lítio, de cobalto, de níquel, de cobre, de zinco, o que dá grandes vantagens a países como a China, a Austrália, os Estados Unidos, a Nigéria, o Chile, a Argentina ou a Indonésia. As matérias-primas de importância crítica já se encontram no cerne da economia global, com impactos ambientais, aceleram o processo de extração para alimentar a concorrência tecnológica, numa dinâmica que também tem dado forma ao equilíbrio mundial do poder. A evolução destas circunstâncias é que definirá o nível de regulamentação necessária, novos eventuais acordos climáticos e talvez novas abordagens do setor privado. Dizem vários estudos que, se a atual trajetória se mantiver, o aquecimento global deverá ultrapassar 1,5 graus nas próximas 2 décadas e aproximar-se dos 2 graus a mais até 2050. O primeiro ano em que a temperatura mundial atinja este nível poderá ocorrer mesmo já nos próximos 5 anos. Cada meio grau adicional aumentará a intensidade e a frequência de fenómenos meteorológicos extremos, de secas, de incêndios florestais ou inundações, incluindo em locais onde estas situações eram pouco comuns no passado. O aumento destas temperaturas também significa mais fusão do gelo e níveis mais elevados do mar. Estas alterações estão a ter consequências significativas para o ambiente, para a saúde, para a segurança alimentar e da água, bem como para a segurança das pessoas e para o desenvolvimento humano. Estima-se que, ao longo da última década, os fenómenos meteorológicos tenham desencadeado a deslocação de cerca de 23 milhões de pessoas em média por ano, com tendência para o agravamento das pressões migratórias.
e até 2050 mais de 2 milhões de pessoas poderão necessitar de ajuda humanitária todos os anos, em parte devido a catástrofes relacionadas com o clima. Ora, neste contexto, a existência de uma cada vez maior apetite por recursos, sejam energéticos, sejam alimentares ou matérias-primas críticas à revolução tecnológica, está a exercer já uma pressão extrema sobre o planeta, representando metade das emissões de gases com efeitos de estufa, mais de 90% da perda de biodiversidade e do stress sobre os recursos hídricos. Sem uma intensificação da economia circular ou de uma melhoria da sustentabilidade dos recursos, dificilmente se atingirá as metas da neutralidade climática até 2050. De acordo com um estudo recente, aliás, da Comissão Europeia, a necessidade de matérias-primas críticas para tecnologias e setores estratégicos aumentará acentuadamente nos horizontes 2030 e 2050, com base nos dados atualmente disponíveis. Parte, aliás, do debate sobre, como vocês já têm acompanhado, a autonomia estratégica europeia, também passa por aqui. Por exemplo, em 2030, a União Europeia prevê necessitar de 18 vezes mais lítio e 5 vezes mais cobalto do que atualmente, com vista ao incremento industrial das baterias de veículos elétricos e para o armazenamento de energia. Já em 2050, os estudos da União Europeia dizem que precisaremos de quase 60 vezes mais lítio e 15 vezes mais cobalto, o que pressupõe uma competição acentuada entre grandes economias extrativas no decorrer das próximas décadas, e não o seu recuo. Para termos uma noção do que estamos a falar, a União Europeia extrai e produz hoje menos de 5% das matérias-primas críticas em todo o mundo, ao passo que a sua indústria é responsável por cerca de 20% do consumo mundial dessas matérias. Por exemplo, a China fornece 98% do aprovisionamento da União Europeia em elementos de terras raras, a Turquia 98% de borato e a África do Sul 71% das necessidades de platina. A procura de terras raras utilizadas em ímãs permanentes, por exemplo, para veículos elétricos, tecnologias digitais ou geradores eólicos, pode aumentar 10 vezes até 2050. Tal deve ser visto neste contexto global da crescente procura de matérias-primas devido ao crescimento da população, à industrialização, à descarbonização dos transportes, dos sistemas energéticos e de outros setores industriais, ao aumento da procura por parte de países em desenvolvimento e às novas aplicações tecnológicas. Eu trouxe-vos aqui também um mapa que faz uma distribuição bastante mais realista sobre o potencial extrativo e comercial das matérias-primas críticas a esta era tecnológica e que, no fundo, distribui o poder por muito mais atores do que aqueles que habitualmente nós consideramos como os fundamentais. Nós, neste quadro, o Banco Mundial, por exemplo, prevê que a procura de metais e minerais vai aumentar rapidamente com a ambição climática, e o exemplo mais significativo deste fenómeno são os acumuladores elétricos, em que há o aumento da procura de metais relevantes, o alumínio, o cobalto, o ferro, o chumbo, o lítio, o manganês e o níquel, tenderá a aumentar mais de 1000% até 2050, segundo um cenário de aumento da temperatura de 2 graus Celsius, em comparação com um cenário de manutenção do status quo. Por outras palavras, os países da União Europeia dependem fundamentalmente das importações de matérias-primas críticas, aos quais desempenham um papel crucial em muitas indústrias europeias, estruturais, mas também do futuro, como a indústria automóvel, a siderurgia, a aviação, as tecnologias da informação, a saúde e o setor das energias renováveis. Numa dinâmica acelerada de competição por poder e recursos, quando não por território e ideologias políticas, vai ser fundamental que os países europeus venham a combater a dependência excessiva de países terceiros no aprovisionamento de matérias-primas críticas, além de aumentarem a resiliência das cadeias de abastecimento essenciais, a fim de garantir, de forma fiável, a segurança do aprovisionamento, a transição energética e a transição para uma economia digital. O que isto implicará, basicamente, num quadro de escassez de alguma das matérias-primas críticas em território europeu, é as democracias terem de acelerar a inovação científica,
com os recursos que têm disponíveis, cumprindo as metas climáticas, para não se submeterem em excesso a dependências de terceiros e com isso contribuírem para o ciclo de falta de distribuição da riqueza entre as populações locais, má governação, desrespeito pelos direitos humanos, depauperando ecossistemas locais e contribuindo para a insustentabilidade do clima. Se conseguirem conciliar o rumo mais autónomo com um outro de alguma interdependência, sem cair nestes vícios crónicos, mas até os revertendo, talvez não sejam décadas totalmente perdidas as que temos pela frente. A certeza, porém, parece aguçar uma certa propensão para o disparate, isto é, anos de competição desenfreada por recursos e poder com cada vez mais polos, com capacidade de decisão própria, num clima menos favorável à diplomacia e à gestão partilhada e sensata do planeta. Eu trouxe-vos aqui um último gráfico que eu penso que talvez ajude a explicar um bocadinho as próximas décadas, do ponto de vista das transições energética e tecnológica, mas também remete para um último ponto, um último tema que nos consome diariamente há pelo menos 6 meses, a guerra na Ucrânia. Eu penso que este gráfico é ilustrativo da falência do modelo russo, já testado na sua incapacidade tecnológica militar, além da bizarria da sua argumentação para justificar a invasão. Por este gráfico nós podemos concluir uma coisa: a Rússia não terá a mesma palavra a dizer na competição tecnológica em curso, tal como tem tido na competição energética clássica dos últimos anos. É também isto que explica, como eu disse, parte do dilema existencial russo, incapaz de projetar poder militar sofisticado no terreno, incapaz de dar o salto qualitativo na sua economia no tempo certo. Monocromática, cleptocrática, sob cerco sancionatório e com eleições presidenciais em 2024, tal como os Estados Unidos, terá que mostrar que a guerra iniciada há 6 meses compensou, quer em estatuto neoimperial, quer no encurralamento do Ocidente, quer na sua intermitente sustentação económica. O mínimo que se pode dizer hoje é que nenhum destes 3 objetivos está perto de ser alcançado. Os próximos 6 meses serão, por isso, de grande paciência estratégica na Europa, mas também de resistência existencial para o Kremlin. E seria bom que os decisores nas várias capitais europeias tivessem consciência plena disto. Muito obrigado mais uma vez pelo vosso convite e votos de uma ótima conferência para todos.